Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês um bolo de andar, um bolo de casamento, um bolo lindo, gente. Foi um bolinho, digamos que um bolo pequeno, né? Porque foi um bolo de 30 fatias, mas ficou uma graça, gente. Um bolinho delicado, um bolinho... Ah, gente, ficou muito mimoso, né? Espero aí que vocês gostem da decoração de hoje. Ele foi, gente, um bolo, como eu falei, um bolo de 30 fatias. Então, esse bolo de baixo é aquele de 20 fatias, né? Esse aí tem 18 centímetros por 12 de altura. E esse aí é o bolinho de 10 fatias que eu trabalho, né? Ele tem 12 centímetros por 12 de altura, tá? Então, assim, ele é um bolinho altinho, né? Um bolo bem lindo. Está em alta, né, gente? Bolo um pouco mais... Eu não gosto de bolo muito alto. Mas também um bolo de 10, 9 centímetros também ele é muito baixinho, né? Então eu tenho utilizado aí essa altura de 12 centímetros mais ou menos, que eu acho que é uma altura, né, na minha opinião, uma altura ótima, tá? Então tô trabalhando assim. Então eu tô aí, gente, fazendo a minha blindagem, né, que eu sempre faço. Esse vídeo tá um pouquinho acelerado, mais que o normal, porque ultimamente, né, até que ultimamente, graças a Deus, eu tenho feito bastante bolo de andar. E tem bastante aqui no canal, inclusive. Então, assim, convido até vocês para acompanharem os meus outros vídeos, né? Cada vídeo tem uma explicaçãozinha, tem um detalhezinho diferente. Então, para não ficar maçante, eu até passo rápido aqui alguma coisa aqui, né? Porque tem vários vídeos aqui, tá? Com explicações diferentes ou até as mesmas explicações. Então convido vocês aí, eu vou deixar aqui no card uma playlist aqui só de bolo de andar. Então tem essa questão aí de fazer a sobreposição, colocar aí os caninhos, né? Que é muito importante. Vocês viram aí que eu apliquei aí os caninhos, né, na parte de baixo do bolo, que é fundamental, né? Por mais estruturado que seja o seu bolo, por mais firme que seja, é importante fazer, né? Então, tem vários vídeos aqui no canal, sobreposição principalmente, né? Essa técnica aí eu tenho utilizado agora, que tem dado super certo, né? Trabalhando aí com guindaste caseiro. Tem vídeo aqui no canal também ensinando como é que eu faço. Então, assim, tem muita coisa legal aqui. Então, quando acabar esse vídeo, procura ir lá na playlist, procura digitar aí bolo de andar, ateliê Doce de Jane Oliveira, que vocês vão encontrar muito bolo de andar, muitas informações, tá bom? Então, tá aí, gente. Eu apliquei meu chantininho branco, né? Um bolo de casamento. A cliente me pediu um bolo branquinho, tá? Então, essa parte de baixo aí eu já preenchi, né? De chantininho. Essa parte aí, gente, é a parte que vai ficar o bolo de cima, tá? Vocês estão vendo que eu tô retirando um pouquinho? Eu gosto de retirar, né? Que aí encaixa bem certinho ali o centro, mas também é opcional, tá? Não vai fazer diferença nenhuma se vocês deixarem aquele chantilly ali, tá bom? Então, eu tô fazendo a mesma coisa, gente, que eu fiz no bolo lá de baixo, né? O bolo de baixo, o bolo que eu mostrei, tá? Vou utilizar a mesma espátula, vou utilizar a mesma coisa, a mesma coisinha mesmo, assim, sabe? Então, ó, vocês estão vendo aí que eu tô utilizando a mesma espátula. Não vou tingir esse chantininho, né? Ele tá branquinho mesmo, foi a vontade da cliente, né? A cliente me mandou um bolo de inspiração. E aí, eu tô seguindo aí ao máximo como a cliente queria, tá? Então, tô fazendo aí todo o procedimento aí, seguindo, né? Aí, como a cliente quer, tá? Ela queria um bolo branco com rosinhas, né? No caso, essas rosinhas de papel mesmo, na cor vermelha e com umas pérolezinhas douradas, né? Os detalhezinhos dourados também, bem sutil, mas que estão presentes, né? Na folhinha da flor, né? As pérolazinhas. Então, eu fiz conforme ela queria. Aí, gente, eu só botei a espátula ali para ver se o bolo descola, né, da base aí.
tá? Então ele descolou e eu fiz o trabalho na lateral novamente com a espátula, tá bom? Só pra ele dar uma soltadinha ali embaixo, tá? E aí eu vou sobrepor, olha, esse guindaste caseiro aí, né, que já, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui no card também para vocês verem como que eu faço, tá bom? Principalmente para quem é novo, né, talvez não tenha visto ainda, então não deixem de assistir, de aprender, tá bom? Então tá aí, gente, olha, já coloquei um sobre o outro, tô aí utilizando o pincel na parte de cima. A gente fica tão concentrada no bolo, né, que a gente às vezes até esquece aí da posição da câmera, mas no final dá certo. Então, gente, esse bolo, ele ficou, se você for muito detalhista, vocês vão perceber que ele ficou um pouquinho, assim, não ficou tão centralizado, ele ficou um pouquinho para trás. Mas, por um lado, não ficou ruim, porque ele ficou como se fosse de propósito, sabe? Que ele ficou um pouquinho para trás, para ter espaço para colocar as rosinhas. E foi uma coisa sem querer, mas que foi fundamental aí na hora de aplicar a rosinha, né? Que ficou bem bonitinho assim, sabe? Eu acho que se o bolo de cima tivesse realmente bem no centro, as florzinhas fossem ficar um pouquinho para fora. Mas foi algo muito sutil, eu acho que só eu percebi, né? E vocês, né, que estão aqui. Porque assim, a gente que é confeiteira, né, gente? A gente percebe essas coisas, né? Mas quem não entende, acha que tá centralizado, mas eu achei que ele ficou um pouquinho para trás, né? Mas é um detalhezinho, né? Vamos dizer aí, um detalhezinho bobo, né? Porque tava bem firme, né? Eu coloquei ali os caninhos, ficou bem centralizado, né? Eu só tô mesmo dizendo porque talvez vocês percebam, né? Aí, principalmente na câmera, né? Quando tá filmando, dá pra perceber que ele não ficou, olha, tá vendo? Aí dá pra vocês verem, olha. Ele ficou um pouquinho mais pra trás, tá? Mas ficou perfeito porque a parte da frente do bolo, ele ficou centralizado, né? Ficou bem perfeito, tá? Essas pérolezinhas aí são aquele chocobol, né? Ele é coberto por chocolate branco. E eu tingi ele com um papel de decoração dourado, né? Então, ficou assim nesse resultado, né? E apliquei aí de um em um, né? Tem gente que utiliza várias técnicas, né? Mas eu só vai no dedinho mesmo, né? De um em um, devagarzinho a gente finaliza. E aí agora eu tô aí com o glitter, né? Apliquei um glitter branco, perolado, né? Que é um bolo de casamento, né, gente? Então, pedia. E aí vamos para as nossas rosinhas, né? Como eu falei, são rosas vermelhas, né? Com as folhinhas douradas, né? Então, tô aí aplicando, gente. Pessoal, enquanto eu tô aplicando aí, eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Se é a primeira vez que vocês estão aqui, primeiramente, sejam bem-vindos, né? Espero muito que vocês gostem do canal, se vocês puderem assistir os demais vídeos, né? Sejam muito bem-vindos, né? E não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E você que já tá aqui, né? Já me conhece, já tá aqui participando sempre, né? Sempre aqui comigo. Também quero convidar vocês aí, né? A dar o like, a me acompanhar lá no Instagram. Também, muita gente que tá aqui não me segue lá no Instagram, então convido vocês, tá bom? Então é isso, tá? Tá aí o nosso trabalho prontinho. Espero que vocês tenham gostado aí do trabalho de hoje. Um resultado lindo, né? Bolo de andar é sempre encantador, né? E sempre dá aquele friozinho na barriga, é sempre especial, né? Todos os bolos são especiais, mas o bolo de andar, ele é aquele que impacta, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Assim, né? Sempre dá um friozinho a mais na barriga, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam aí do like mais uma vez, tá? Pedir para vocês, eu insisto porque é muito, muito importante, tá? Que vocês deem um like aqui nos nossos vídeos, tá bom?
Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.